Conforme o andamento desse vídeo, vamos apreciar aquários de grandes aquaristas do Brasil, com faunas, tamanhos e tipos diferentes. Então, a todos que amam o hobby do aquarismo, a criação de peixes, tá? Venham participar aqui, se inscreva em nosso canal, curta os nossos vídeos, ajudando aí a divulgar esse hobby tão maravilhoso que é o aquarismo, tá? O aquarista do século 21 tem à sua frente a responsabilidade de contribuir com a continuidade não só do hobby, mas da vida em nosso planeta. Dando continuidade a esse vídeo, vamos falar agora da água do aquário, né? Na realidade, uma vez eu ouvi um aquarista de muita experiência, né, que conversou comigo que na realidade nós não criamos peixes, nós criamos água, tá? Então o segredo para se ter sucesso aí no aquário, ter peixes saudáveis e bonitos, é sempre termos uma água de boa qualidade, tá? E como também é muito importante ou crucial que essa água tenha uns parâmetros certos para a nossa fauna de peixes que está em nosso aquário, tá? Então, meios naturais para controlar a qualidade da água do aquário. Quando montamos o aquário, a água mais comum de ser usada é a da torneira, ou, em alguns casos, a água mineral. O pH dessa água pode variar de acordo com a região ou com a fonte de origem. Porém, quando colocamos essa água no aquário, sua composição química pode ser rapidamente alterada pelo cascalho, pedras ou enfeites que haja dentro do aquário, já que esses podem ser lentamente dissolvidos, liberando substâncias químicas em quantidades variadas na água. Essas substâncias podem alterar o pH, a dureza da água, tá? Ou, em última instância, causar um efeito tampão, que tende a deixar o pH travado num valor determinado, de acordo com as substâncias químicas presentes e suas devidas quantidades. Assim, é sabido que a dolomita, o cascalho branco comumente utilizado, tende a alcalinizar a água. E isso é devido à dissolução de alguns sais presentes nessas pedras, que elevam o pH e tamponam esse em um valor elevado. Cada vez que se tenta baixar o pH de um aquário com dolomita, com algum corretivo acidificante, o pH é temporariamente alterado, mas em menos de 24 horas retorna ao seu valor anterior. Não só o corretivo foi em vão, como os peixes sofrem um choque de pH na baixa e no retorno tão brusco do pH ao seu valor inicial. Desse exemplo fica a lição de que, para montar um aquário, é preciso escolher as espécies de peixes que vão habitar o mesmo com antecedência, para escolher o cascalho e outros ornamentos que vão ficar no mesmo, levando em conta as características da água desejada. Como explicado no item blá 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 blá, os peixes que são diferentes, têm origens diferentes e vivem bem mais tempo e são mais saudáveis, quando colocados em uma água compatível com aquela de origem da espécie, tá? Então é aquilo. Eu montei um aquário, né? Qual que é o segredo de eu ter mais sucesso?
tá? E tem uns peixes mais bonitos, mais saudáveis e que eles vivem mais, que eles vivam mais. Eu estar estudando, procurando me informar sobre esses peixes, tá? E de preferência ou de muita importância, tá? Escolher os peixes que eu vou colocar no meu aquário, tá? Que são peixes de pH relativamente parecidos, tá? Né? Ou iguais, tá? Com os parâmetros também de GH e QH, como a dureza da água, tá? Existem no mercado tamponadores, buffers de excelente qualidade, que ajudam a levar e manter o pH a valor determinado, ideal para um conjunto de peixes de um determinado aquário. Mas mesmo esses produtos têm seus limites e funcionam melhor quando o aquário foi previamente planejado. Na prática, as categorias em que os peixes são divididos são quanto à temperatura e quanto ao pH ou dureza. Tá? Então vamos falar da temperatura. Quanto à temperatura, os peixes podem ser água fria, peixes que vivem a temperatura ambiente, mesmo no inverno, não necessitam de aquecimento na água, e esse pode ser até prejudicial quando relacionado à reprodução, já que a maioria desses peixes é sazonal e o gatilho para a reprodução é justamente a mudança de estação. Exemplo: quingueus, carpas e dojo. Água temperada, algo entre 21 graus a 27 graus Celsius, temperatura. Nessa faixa se encontra a maioria dos peixes ornamentais comumente encontrados. Exemplos desses peixes de água temperada: espadas, colisas, ciclídeos africanos. Água tropical. Aí são encontrados principalmente peixes amazônicos que vivem muito bem em temperaturas de 28 e 32 graus. Exemplos: neon, acarabisco e acarabandeira. Tá? Lembre-se aqui que nós estamos falando de temperatura, né? Até no exemplo aqui da água temperada, estava como exemplo espadas, colisas e ciclídeos africanos. Apesar da temperatura deles serem parecidas, o pH é totalmente diferente, tá? Sendo que os ciclídeos africanos, eles vivem em um pH alto, tá? E em uma água dura, tá ok? Então, os ciclídeos africanos exigem um pH mais alto que os espadinha e a colisa, tá? Então, quanto ao pH, que está intimamente relacionado com a dureza no aquário, os peixes podem ser divididos em água ácida, pH ácido. São peixes que vivem bem em água com pH ao redor de 6.0 ou até inferior. Os exemplos mais típicos dessa categoria são os discos e neons. Água ligeiramente ácida, tá? Então, medidas entre 6.6 e 6.9. Nessa categoria entram diversos peixes das bacias brasileiras, como as coridoras, cascudos, ramirez e outros. Água ligeiramente alcalina, tá? Algo entre 7.1 e 7.2, um pouco acima do neutro, que é 7.0. Nessa categoria se encontra muito dos peixes das famílias dos poeciclídeos, né? Então, ó, como espadas, platis, lebistes. Água neutra. Na verdade, essa categoria engloba também os peixes de água ligeiramente ácida e ligeiramente alcalina, já que estes podem ser facilmente adaptados em água neutra. Exemplo: peixe paulistinha. Água alcalina.
Aqui estão de novo peixes mais exigentes que não vão se adaptar tão bem se colocados em pHs mais baixos, apresentando diversos sintomas de má adaptação, como os kingios, que apresentam veios de sangue nas caudas transparentes. Quando o pH baixa muito, as molinésias, veios de sangue nas caudas transparentes quando o pH baixa muito. As molinésias também fazem parte dessa categoria e vivem bem em pHs variados, de 7,2 até pHs marinhos, acima de 8,0. Os ciclídeos africanos também são peixes de água alcalina, idealmente ao redor de 7,8. Nos lagos de origem desses peixes há uma quantidade muito grande de sais dissolvidos na água e o pH é bastante elevado, sendo que o ambiente lembra mais um ecossistema marinho do que um lago no centro da África. O lago Malawi, na África, parece um costão de mar. Procure no Google imagens por Malawi Lake, que aparecem fotos incríveis. Sabendo que precisamos planejar o aquário baseado nas espécies que vamos querer colocar no mesmo, vamos escolher os substratos. Como dito acima, a dolomita funciona alcalinizando a água e pode ser usado como substrato em aquários para peixes alcalinos, como kingios, molinésias, espadas e ciclídeos africanos. Um ponto que deve ser levado em conta em relação à dolomita é quanto à sua cor. Em geral é branca ou muito clara. Como os peixes em geral são provenientes de rios e lagos com fundo escuro, isso serve como referência para eles. E o uso da dolomita sozinho como única cobertura do fundo pode levar os peixes a ficarem estressados pela luminosidade refletida pelo substrato. Assim, é recomendável usar uma parte de cascalho de rio comum na mistura ou então enfeites escuros no fundo para quebrar um pouco desse efeito. Outro substrato comumente usado no fundo de aquários de água alcalina são conchas moídas ou halimeda. É o esqueleto calcário de uma alga marinha. Esse tipo de substrato é especialmente encontrado em aquários de ciclídeos africanos, onde é comum encontrar também peças de coral usadas como enfeite. A aragonita também seria um substrato dos mais escolhidos para aquário de ciclídeos africanos, não fosse seu preço bastante elevado. Em geral, o cascalho de rio, a pedra rolada de rio e o substrato usado em aquário para peixes de água ácida, neutra ou levemente alcalina. A maioria desses cascalhos é quimicamente inerte e acaba não afetando o pH, além da vantagem de prover aos peixes um fundo escuro e um ótimo substrato para as plantas. Outros tipos de cascalho podem ser testados como os deixados como um período em um pequeno recipiente com uma água previamente testada, a qual é retestada após esse período, para ver se houve alteração do pH. Esse método também pode ser usado com pedras que vão ser usadas dentro do aquário ou com algumas que se desconfia estejam sendo responsáveis pela alteração do pH da água. Dentre os enfeites naturais, é sabido que o tronco de aroeira ajuda a amolecer a água e assim a queda do pH, sendo muito usado em aquários de peixes amazônicos. Outro condicionador usado para amolecer a água é a turfa, geralmente colocado em saquinho dentro do filtro ou em uma passagem de água. Das pedras brutas, o ideal é perguntar ao lojista que a está vendendo se elas causam alguma alteração no pH ou então testá-las como propósito acima.
Um aquário montado há algum tempo, especialmente se tiver filtro biológico de fundo, tem tendência a apresentar uma acidificação gradual da água, que não é causada por propriedades químicas das coisas usadas dentro do aquário, mas sim pelo acúmulo de sujeira em decomposição no fundo do aquário. Essa acidez não é saudável, mesmo para peixes de água ácida, pois indica o decaimento da qualidade da água, que pode, em grau extremo, ser o agente responsável pelo aparecimento de doenças. Esse efeito deve ser controlado pela manutenção frequente do aquário, sempre usando um sifão para penetrar no fundo e retirar os acúmulos de sujeira. Vamos falar agora de métodos de como acidificar a água, tá? Métodos naturais de acidificar a água, né? Uma das formas usadas é a folha da amendoeira, tá ok? Tá? Então a amendoeira, né, que é Prunus dulcis, é uma árvore de folha caduca da família Rosaceae. É também conhecida como sete copas ou chapéu de sol. Ela é nativa da costa Indo-Pacífica, mas aselvajada em todas as regiões tropicais. Nas Américas, desde o litoral sul do Brasil até a Flórida. A folha da amendoeira é muito usada e recomendada por aquaristas, porque além de acidificar a água, ela possui poderes fungicidas e bactericidas, evitando o surgimento de doenças. Seu procedimento de uso é o seguinte: recolha suas folhas caídas, mas que não estejam secas. Leve ao fogo por 30 minutos, depois deixe secar. Quando estiverem secas, é só colocar algumas no seu filtro e outras dentro do aquário. Pronto! Seu pH vai baixar e sua água vai ficar com uma leve cor de chá. Né? Então estamos falando aqui de artigos acidificantes naturais, né? Esse artigo mostra algumas maneiras de acidificar a água naturalmente, tá? Assim, um sistema com aquário já povoado não terá uma diminuição brusca do pH, tá? Podendo ser letal à fauna já estabelecida. Uma outra alternativa, acidificação da água, troncos. Os troncos são os mais famosos acidificantes naturais de todos. Ele baixa a dureza da água, tá? Que é o GH e o QH, baixando o pH. Em comparação com os elementos, né, citados, os outros elementos, ele é mais lento e menos eficaz, pois libera ácido úmico de uma forma lenta, porém é muito utilizado. A vantagem do tronco para os outros acidificantes é que você pode matar 2 coelhos com uma cajadada só. Além de acidificar, né, com o tronco, estará decorando o seu aquário, dando-lhe uma cara mais natural, tá? Agora o tronco tem uma vantagem, né? Que além de baixar a dureza e o pH mais lentamente, tá? Só que ele também dura mais tempo, ele segura essa dureza e esse pH ácido mais tempo. Tá? Agora em seguida vamos falar da turfa. O que é turfa? Turfa é formada de sphagnum, grupo de musgo, ráipino, e sua composição faz
com que a turfa não se decomponha. A turfa é formada de substâncias úmicas, compostas por carboxílicos, cetona, hidroxilas, fenóxilas e alcoólicas, e não úmicas, compostas por estruturas como lignina, proteínas, etc. Turfa é um tipo de substrato de origem vegetal parcialmente decomposto, encontrado em camadas, geralmente em regiões pantanosas. É formado principalmente por sphagnum, grupo de musgos, hipnon, mas também de juncos, árvores, etc. Sob condições geológicas adequadas, transformam-se em carvão. É utilizada como combustível para aquecimento doméstico e também muito utilizada por aquaristas para baixar a dureza da água do aquário e, consequentemente, o pH. A função da turfa no aquário: ela acidifica a água, ela baixa a dureza da água, o QH, atua na prevenção de fungos e proliferação de germes, protege a mucosa dos peixes, possui quelatantes naturais que aglutinam os metais pesados, libera ácidos úmico e fúvico, dá uma coloração marrom na água. Com todas essas funções, a turfa se torna uma alternativa natural para acidificar a água e ajuda a tornar a água ideal para algumas espécies de peixes, como os peixes discos, neon, etc., que estão inclusive acostumados com água de coloração mais escuras. Agora, como usar a turfa? Cuidado com a quantidade de turfa que vai colocar, pois a turfa pode acidificar muito a água. Existem duas formas de usar a turfa. Você pode colocar uma porção de turfa em um saquinho e colocar dentro do filtro. 2. Você pode usar junto com o substrato. Caso você queira usar em cima do substrato, será necessário dar um choque térmico na turfa para que as turfas afundem. Coloque um pouco de turfa e água em uma panela e leve ao fogo. Assim que começar a ferver, retire a água e jogue a água fria. Dessa forma, todas as turfas vão afundar. Turfa. O procedimento para usá-la é igual ao do xaxim, só que a turfa deve ser colocada, aqui uma outra maneira também, dentro de uma meia calça cortada antes de ser introduzida no aquário. A turfa é muito superior ao xaxim na velocidade para baixar o pH e no tempo que mantém seus poderes de acidificação. Fazendo uma comparação popular, a turfa é uma Ferrari e os outros métodos um Fusca. Ela é muito usada como substrato de quiles. Agora, seguindo aqui sobre a água, vamos falar aqui agora da água alcalina. Como deixar a água alcalina naturalmente. Então é utilizado aí substratos, como a dolomita, conchas, aragonita e ralimeda. Dolomita é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. É a única que contém magnésio, então é a melhor para sustentar a dureza e o pH que você quer. Perde a propriedade com o tempo, Conchas, aragonita e carbonato de cálcio. Vamos falar sobre dureza total, GH. GH, dureza total. Para a manutenção de espécies aquáticas em aquários, o controle da qualidade da água é fundamental. A grande maioria dos aquaristas controla o pH da água de seus aquários, mas acaba esquecendo de outros parâmetros igualmente importantes. Hoje falaremos aqui também do GH, dureza total.
O GH indica a quantidade de sais dissolvida na água, especialmente cálcio e magnésio. Se a água é rica em sais, diz que a água é dura ou muito mineralizada. Se for pobre em sais, diz que a mesma é mole ou pouco mineralizada. Embora o GH não varie tão facilmente quanto o pH e a temperatura, esse parâmetro está relacionado à pressão osmótica, isso faz com que seja um parâmetro bastante importante para a manutenção de algumas espécies animais e vegetais. O GH inadequado para uma determinada espécie faz com que ela altere seu metabolismo celular, influencia o transporte dos nutrientes e dos produtos de excreção através das membranas celulares e fisiologia reprodutiva, influenciando o desenvolvimento dos embriões, a fertilidade. Em casos extremos, o GH acima do recomendado pode ocasionar, inclusive, a calcificação dos ovários das fêmeas. Dentre as espécies mais conhecidas que preferem água mole, destacamos o nosso conhecido neon. Já as que preferem a água dura, podemos destacar o guppy, o lebiste. A dureza da água é medida em DGH. E para uma orientação básica, você pode usar a pequena tabela abaixo. Uma água muito mole é de 0 a 4 DGH. Uma água mole branda é de 4 a 8 DGH. Uma água média dureza é de 8 a 12 DGH. Uma água dura é de 12 a 20 DGH. Muito dura é mais de 20 DGH. Como corrigir a dureza total? Toda mudança físico-química na água do aquário ou tanque gera estresse aos peixes e baixa sua imunidade. Quando são necessárias correções, os ajustes devem ser feitos sempre da maneira mais gradual possível. O método mais simples de diminuir o GH e o QH, parâmetro sobre o qual, vamos falar aí mais para frente, é realizar trocas parciais com água mole. Outra possibilidade é adicionar um pouco de turfa no filtro do aquário ou diretamente na água, a turfa que falamos aí, um pouquinho atrás. Se você precisar aumentar o GH, pode adicionar rochas calcárias ou carbonato de cálcio, CaCO3. Monitore os valores algumas horas depois para verificar o quanto o parâmetro foi alterado. Tá ok? Então aqui foi aí um pouco de um artigo aqui falando de como se manusear a água do aquário, tá? Que é um dos fatores mais importantes, tá ok? Para se ter o sucesso aí na sua criação dos seus peixes, de suas plantas, de vidas aquáticas em geral, tá? Então sempre escolha os peixes, antes de escolher os peixes para colocar no seu aquário, estude sobre esses peixes, sobre as plantas, procure saber qual a temperatura da água ideal para esses peixes que você vai colocar no seu aquário, procure saber qual o pH da água, o GH, o DH, tá? Então, antes de colocar a fauna em seu aquário, meça os parâmetros como temperatura, pH, GH e DH, tá ok? Para depois colocar os peixes no aquário. Claro, também deixando também o filtro ligado, a água trabalhando para se criar uma biologia na água, tá? Na realidade, a água é viva, tá? Então, no aquarismo também nós aquaristas criamos a água,
tá ok? Que é o maior desafio do aquarista, tá? E uma das maiores disciplinas e prazeres aí do hobby também, tá? O segredo é conseguir manter os parâmetros da água, tá? E, consequentemente, teremos aí peixes mais bonitos, saudáveis, plantas mais saudáveis, tá? E todo o nosso sistema, né, do aquário funcionando corretamente.
Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boys. It sound right, boy.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.